Gente, quando eu estudava para concurso, não é de redação, hein? É das questões objetivas, né? Eu tô super branca com essa luz aqui, mas tá excelente. Eu não estudava por teoria. É por isso que hoje eu não ensino redação na teoria. Quem estuda comigo sabe que eu não ensino teoria. É prática. Eu tenho horror à teoria, gente. Outro trem que me mata. Eu não estudava por teoria. Então tá, ó. Eu ia lá fazer um concurso. Por exemplo, concurso de polícia que eu já fiz. Tinha muita legislação. Aí, CPP, né, Código de Processo Penal, Constituição, leis específicas, aquele tanto de coisa. Ainda tinha, de quebra, ainda tinha português, raciocínio lógico. Às vezes tinha matemática financeira, tenso. Que mais? Informática. Gente, se vocês acham que física é ruim, vocês nunca estudaram informática na vida, pra você ver que eu tive vontade de chorar. Mas enfim, às vezes tinha administração, um monte de coisa. Aí, tá, vamos pegar uma matéria que eu não conheço. Código de Processo Penal. Aquele tanto de... o trem caindo. Aquele tanto de detalhezinho. Aí roubo e furto. Aí furto é X e roubo é Y. Aí pena para furto, X. Reincidência, X e Y. Não sei o que. Que tanto de detalhe. Tipo física, que tem aquelas coisinhas chatas, então. Mas enfim. Aí eu ia lá, gente, e tinha que aprender o negócio, né? Aí eu nunca vi a matéria na minha vida. Nunca vi a parada na minha vida. Eu ia lá, qual que é o normal de todo mundo? É você ir lá no YouTube, aula de Código de Processo Penal. Aí você fica lá 5 horas assim, ó, vendo o professor falar, entendeu? Você aprende alguma coisa, não aprende. Quando eu comecei a estudar, eu fazia isso. Eu tenho que estudar informática, raciocínio lógico. Eu ia lá, raciocínio, porque não tinha dinheiro pra pagar curso não, tá? Era uma coisa ou outra. Ou ia fazer a prova ou pagava curso, então era na raça. Aí eu ficava lá, horas e horas, graças a Deus tem uns abençoados, o YouTube fazia de graça. Mas horas e horas de conteúdo eu não entendia nada. Aí quando acabava as aulas teóricas, dá aquela falsa sensação de que a gente aprendeu tudo. Nossa, eu acabava de ver uma aula de CPP, de Código de Processo Penal, eu parecia a policial já, pronta pra aprender geral, cara. Já sabia de todos os crimes, já sabia de tudo. Aí já ia lá fazer questão, errava tudo. Gente, não tô aqui fazendo gracinha, não. Gente, errava tudo. Quando eu começava a ler o enunciado, já engasgava. Eu já não... Peraí, mas isso falou na aula? Eu acho que eu não assisti essa aula, não, gente. Não tá falando isso aqui. Parecia tudo errado. E eu ia tentar lá, só me frustrava, errava tudo. Aí eu ia lá ver os comentários, eu fazia lá no Que Concursos. Inclusive, o Que Concurso é excelente, gente. E tem um monte pra Enem também, tá? E dá pra você fazer gratuito. Eu estudava gratuito porque eu não tinha grana pra pagar a plataforma, não, que era muito cara na época. Aí eu ia lá ver os comentários, todo mundo acertando, parecia que todo mundo sabia, não eu. Eu parecia que eu nunca sabia de nada, uma jumenta. E todo mundo sabia de tudo e o pessoal ia lá e ainda complementava. Só pra complementar, esse crime tem de... Ai, vontade de... Aí eu ficava com muita raiva, porque eu falava, cara, isso não funciona. Eu tô estudando e não tô aprendendo, eu tô estudando e não tô aprendendo. O que tá acontecendo? Aí um dia, gente, conversando com um professor, num aulão que eu fui um dia antes da prova, conversando com um professor lá, que ele falou comigo, eu falei, cara, eu estudei tanto, mas eu não tô me sentindo preparada. E ele falou, mas você estudou como? Eu falei, eu via questão, ia lá, respondia e tal, aí eu via a aula, ia lá, voltava e tal. Aí ele falou comigo, desse jeito você não passa nunca. Quer dizer, um dia antes da prova, aí meu cara grosseiro pra caramba, grosseiro não, brincadeira, ele chega pra mim na cara de pau, filha, desse jeito você não passa nunca. Ele falou, aqui, deixa eu te falar uma coisa, a prova é amanhã, 1h, certo? O que você vai fazer amanhã? Eu falei, prova. Tá, mas como que faz prova? Eu falei, tem um papel, você vai lá e responde. Então, você responde a questão, certo? Você vai achar um computador com um professor falando na sua frente? Falei, não. Ele falou, então por que você estuda de uma forma que você não vai executar? Não tem como. Você vai estudar armamento daqui a pouco, que eu fazia concurso pra polícia também. Você acha que você vai estudar armamento vendo o professor falar da arma? Pô, você vai pegar a arma, vai fazer negócio errado. Entendeu? Você vai atirar errado, vai dar pressão, é assim. É prática. Então para de ficar assistindo aula. Vai direto pra questão. Você vai sentar amanhã e vai resolver 60 questões. Concurso é bem menos questões, 50, 40, mas já é suficiente pra te ferrar pelo resto da vida, tá? Não é nem 180, mas parece que é mais leve. Aí ele falava, você vai resolver 60 questões amanhã e possivelmente você vai errar
chorei mesmo, saí de lá arrasada. Mas aprendi pelo resto da vida. Falei, cara, vou escutar ele. O que ele me instruiu a fazer? Estudo reverso, né? A engenharia reversa, que é o que a gente faz com a estratégia coringa. Estudo reverso, eu sou super fã disso. Eu começava pelas questões. Então eu vou pegar uma matéria que eu nunca vi na vida, sei lá, citologia. Vocês estudam isso pro Enem? Nem sei do que se trata, veio na cabeça aqui agora. Nunca vi mais gordo. Vou ver uma aula? Não. Vou lá no que concursos, vou selecionar lá Enem, vou digitar lá citologia. E aí eu coloco tipo 2017 pra cá, né? Porque são questões mais atuais, 2018, assim, mas pra ter uma base boa, 2017 a 2020. Vou ler o enunciado e vou tentar resolver. Mas Amanda, eu nunca vi essa matéria na vida. Não interessa. A gente tem conhecimento de mundo. E as questões, elas são também interpretativas. Se a gente consegue entender a essência da questão, a gente já tem metade da resposta. Porque tem aquelas respostas que não bate com o enunciado, você já corta elas. Aí depois você tem que ter o conhecimento para ficar entre as certas, né? Mas sempre tem as questões para você tirar. E aí o que eu fazia? Eu ia lá, lia o enunciado, tentava entender pela lógica e pela interpretação. Minha interpretação melhorou muito, gente. Eu comecei a gabaritar todas as questões de português. Eu gabaritei inclusive FGV. Quem faz concurso sabe o que eu tô falando. FGV é o cão. É uma das bancas do Enem. É muito difícil português FGV. Quem faz prova de concurso e tira 7 em 10 na FGV já sai como gênio. E eu fiz 2 provas da FGV e 10. Eu ia lá, tentava entender citologia, eu não sei o que é isso. Mas aí pela interpretação eu tentava pegar, já via as questões que não batia com o enunciado, já cortava. E aí o que eu fazia? Eu clicava nos comentários, porque lá no Que Concurso é maravilhoso, porque tem o pessoal explicando embaixo, que são os próprios alunos, os próprios candidatos. É a galera que vai estudar com você. E quem sabe resolver a questão, explica lá embaixo, é maravilhoso. Eu ia lá e via a explicação de quem fez. E eu aprendia, tá, isso. E eu ia lá, pegava o meu caderno e anotava, ou então fazia no Word. Questão 2. E, gente, era uma bateria de questão por dia. Quando que eu via teoria? Depois que eu acabei, eu ia lá e via os assuntos. E outra coisa, você já começa a estudar com inteligência. Por quê? Porque quando você começa a resolver questão, você começa a ver que as questões se repetem. E que tem assuntos que estão no edital que jamais são cobrados. E tem assuntos que é cobrado o tempo todo. E eu não selecionava banca não, deixava todo tipo de banca lá. Quando eu ia aprender, depois eu tentava selecionar só a banca da minha prova para pegar a característica da minha prova, né? Para ver como que a banca cobrava. Mas aí você começa a ficar com inteligência, porque você começa a ver as coisas que repetem. E aí eu ia lá e via, mas esse aqui falou 7 vezes, aquilo ali não falou nada, eu comparava com o edital. Aí eu pegava todos aqueles assuntos, entende? E ia ver teoria. Na maioria das vezes, gente, eu ia ver, gente, era na internet, eu juro por Deus, eu editava no Google. Coisa X lá, matéria X lá, sei lá, física quântica, eu ia lá e digitava. E sabe aqueles sites que aparece toda a matéria? Eu ia lá naquilo. Eu não ia em ver aula. Eu só ia ver aula mesmo, em vídeo, quando eu não entendia nada. Assim, sabe aquelas partes, aquelas matérias, você não entendi nada mesmo? Aí eu ia ver a teoria, porque às vezes com o professor falando, né? Aulas mais densas, você aprende mais. Mas era só dessa forma. Ao invés do professor explicar teoricamente como é que funciona, eu copiava na cara de pau o raciocínio das pessoas que faziam. E eu comecei a exercitar dessa forma. Resumo da ópera. Eu fiquei muito boa em interpretação de texto, porque eu não tinha outra alternativa. A minha alternativa era aprender a interpretar. Quando a sua única alternativa é dar certo, dá certo. Era a minha alternativa, eu não tinha o que fazer, eu não aprendia de outro jeito. Aí eu comecei a ficar muito boa em interpretação de texto, muito boa. Português deslanchei. Redação, nem preciso dizer, hoje eu tô aqui dando aula por causa disso. E aí eu também fiquei muito boa em entender questão e entender um estudo estratégico. É aí que eu falo com a galera e muita gente me critica. E eu vejo aulas de outros professores e eles falam totalmente o contrário de mim. Só que como eu vivi na pele ali, sabe, igual vocês estão vivendo agora, eu não consigo concordar com eles. Eu aceito,
Sei que o que eles estão falando é certo, mas como aqui é de aluno para aluno, de tentante para tentante, eu não consigo ver de outra forma. Por quê? Muitos professores falam que a gente precisa estudar para aprender a matéria mesmo. Você tem que estudar física, você tem que entender física. Você não pode ter um conhecimento superficial. Você tem que entender física. Aí você pega o edital lá do tamanho do Segundo Testamento da Bíblia e tem que entender o edital. O que os meus professores de concurso falavam? Você tem que aprender a acertar questão da sua banca. Você não estuda para entender direito penal. Minha filha, quando você for policial, era assim que eles falavam comigo. Quando você entrar na polícia, lá você se vira para aprender direito penal. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar todo dia com crime e você não tem outro jeito. Você vai ter que memorizar quando você for dar voz de prisão, quando você for fazer isso, fazer aquilo. Se vira. Era assim que eles falavam comigo. Se vira. Aqui você tem que passar, porque você só vai ser policial depois que você passar por essa prova. Então não adianta pensar lá na frente, eu quero ser defensora pública. Amor, se você não passar na prova, você não pisa nem no fórum, meu bem. Deixa de ser feia, era assim que eles falavam comigo. Aprenda o que a banca quer de você, pra você dar o que ela quer de você, pra você pegar o que você quer. Então o que eles falavam comigo? Não estude para aprender a matéria. Eu falava, não é raciocínio lógico que você vai estudar, Amanda. Você vai estudar raciocínio... Qual que é a sua banca? É a VUNESP. É o raciocínio lógico da VUNESP. É a forma como a VUNESP cobra raciocínio lógico. Para você aprender a dar a resposta que a VUNESP quer. Porque é a VUNESP que tem a resposta que você quer. Entendeu? Então, de quebra eu aprendi raciocínio lógico. Hoje nem sei se eu lembro tanto, mas de quebra eu aprendi. Hoje em dia, quando eu vejo algumas questões, hoje em dia as leis que eu estudei eu nunca mais esqueci. Mas era dessa forma. Então eles não falavam dessa forma. Eu vejo muita diferença professor de concurso para professor de pré-vestibular. Não sei por que eles falam dessa forma. Não sei se eles estão falando com um público mais jovem. Porque o concurso, ele costuma ser assim, dos 25 até os 50 anos, mais ou menos assim. E a galera do vestibular, como vocês, costuma ser uma galera muito novinha. Então eu acho que eles não têm muito esse conceito estratégico. Eles ficam muito com esse conceito de escola, de vamos estudar para aprender e tal. E se você fala isso com a galera de vestibular, o povo fala, quê? Pelo amor de Deus, gente, o que essa menina tirou? Quem que falou que essa menina ensina? É assim que eles falam de mim. Nossa, essa menina só fala asneira. Eu falo, então estuda pra aprender. Se você quer, pega o edital desse tamanho assim, ó. E vai lá, lindão. Decora um por um, vamos ver se você passa. Não passa. Não passa. É dar murro em ponta de faca. Então, minhas dicas pra você, gente. Primeiro de tudo, o que você vai fazer? Uma prova. Como que é a prova? A prova é escrita, né? Você vai treinar a prova ali, certo? Então, seu estudo tem que se assemelhar ao máximo com a prova. O máximo do máximo do máximo, tá? Então, toda vez que você for estudar, se você puder, tiver condições financeiras, tiver uma impressora, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem, tá? Faz o que tiver, porque eu nem sempre tinha dinheiro pra xerox, pra ficar imprimindo. Eu me virava do jeito que dava, tá? Não é que eu tô querendo dar desculpa pra vocês, não. Mas se você pode, se você tem um dinheirinho, alguém pode ajudar, quando você for estudar, imprima as provas. Do jeito que você estuda ali, ao invés de você fazer ali no caderno, escrevendo, na hora lá você vai ter o caderno de questão, imprime o caderno de questão, imprime as questões, estuda daquele jeitinho, entende? Você vai resolver questão, resolva questão todos os dias e muito. Começa resolvendo questão, começa lendo, entendendo a ideia por trás mesmo de exatas, aí você vai atrás da resposta, leu. Não sei a resposta, ok, não tem problema. Vai atrás da resposta. Descobriu a resposta, tenta refazer. Mesmo que copiando, sabe o que eu fazia com raciocínio lógico matemática? Eu sou muito ruim em exatas. Eu copiava no meu caderno exatamente o que o pessoal falava. É como se eu pegasse assim e copiasse desse jeito. Mas eu memorizava a forma de fazer. Quando eu via uma questão parecida, eu já lembrava, falava, peraí, eu já resolvi isso aqui. Aí eu ia lá e resolvia copiando. Aí no começo é cópia. Só que depois vem a malemolência. Aí você vai ficando jeitado. Aí você já lembra, não preciso mais. É assim, assim, assim. Errei, tudo bem, deixa eu ver o que eu negligenciei. Tá, pra essa questão faltou isso aqui. Copiava de novo. Gente, repetição. Todo dia. Foi por isso que eu desenvolvi ansiedade, porque é cansativo. Mas valeu a pena. Hoje eu estou aqui.
entendeu? Vai valer a pena. A gente vai cansar, a gente vai estressar, o cérebro vai pedir, pelo amor de Deus, arrego. Mas a gente vai conseguir. Então, primeiro de tudo, gente, sejam estratégicos. E ó, dou um conselho totalmente torto da maioria dos professores. Mas por quê? Não é que eu quero ver vocês na lama, não. Muito pelo contrário, é que eu quero ver vocês lá no topo. Quem tá falando aqui não é uma professora que passou 500 anos na licenciatura e depois foi para mestrado e foi dar aula em escola. Não, aqui é uma pessoa que aprendeu a estudar na marra. Aqui é uma pessoa que só tinha a opção de dar certo. A única opção que eu tinha era aprender. Porque a minha vida, a vida da minha família, os sonhos que eu tinha na minha vida dependia daquilo. Então, se eu não aprendesse, eu ia viver eternamente na lama. Então, quando a nossa única opção é aprender, é isso que a gente tem. Entendeu? Então, eu não tinha outro jeito. Então, eu aprendi, mas aprendi na marra, do meu jeito. A minha vida nunca foi fácil, gente. Nunca tive gente ali do meu lado pra me ajudar. Não, se vira, querida. Jesus sempre falou assim comigo. Se vira que eu te dei saúde, todos os membros, neurônio, faz uso agora, minha filha. Era mais ou menos desse jeito. Então, gente, era na raça mesmo, tá? Então, o que eu fazia? Eu aprendi ali na marra mesmo, tá? Então faça isso. Quando você for estudar pra sua prova, pro Enem, enfim, tenta se assemelhar o máximo que você puder. E ó, esquece esse negócio de aprender para a vida. Se você quer escutar um conselho meu, eu te dou. Não estude para aprender tudo. Ai, porque... Não, vou estudar física, mas eu quero virar um físico astrônomo. Eu quero virar o próximo Einstein. Não faça isso. O que você quer? Qual que é o objetivo? Passar na prova, somar os pontos. Aprenda a estudar para somar pontos. Lá na sua faculdade, você vai aprender. Você vai aprender. Pega a malícia da banca, o trejeito, a forma como a banca fala, aquelas palavras que ela sempre usa, aquele raciocínio que ela sempre coloca nas questões. Porque você já mata a questão, às vezes, sem conhecer direito. Tá? Porque, gente, 180 questões, não me venha com essa de que eu sei tudo. Ah, vá. Mesmo esse pessoal que tira uma nota muito grande não sabe, tem esse negócio de TRI aí, que embanando o negócio tudo, não é dessa forma. O Enem, ele leva mais em consideração a galera que acerta as questões fáceis, as medianas, do que as difíceis, porque pode ser chute atrapalha. Então, pense de forma estratégica, tá? Vai estudar pra questão, vai estudar a matéria. Não queira aprender para ser um exímio. Você vai ser professor, meu filho, na faculdade, deixa de ser feio. Você vai perder sua vida em um tempão aqui, tentando aprender uma coisa que depois lá na frente você nem vai ver. Então, aprenda a pegar a malícia da banca. Vou estudar física? Não, eu vou estudar física do Enem. Como que a banca do Enem, as bancas do Enem, né? Se eu não estou enganada, é FGV, Sesgran, Rio e Vunesp. Não sei se mudou, mas acho que eram essas ainda. Como que as bancas do Enem cobra física? Não, eu não vou estudar qualquer física. É física que o Enem quer. E nas questões de física, o que essas bancas querem de mim? Você começa a ler os enunciados, você vai ver que a ideia se repete. A matéria é outra, mas a ideia se repete. E a forma como eles cobram certo e errado é a mesma. O raciocínio é o mesmo. Você vai ver, eu aprendia nos concursos a cortar as palavras, grifar as palavras que tinha no enunciado e que tinha nas questões. Porque podia ser uma pegadinha. Por exemplo, as respostas certas, na maioria das vezes, tem coisas que são faladas nas questões no enunciado. Então, questões que não fala, não tem nada do enunciado nela, muito provavelmente está errada. Claro que você tem que testar e tal, mas muito provavelmente está errada. E sempre deu certo. Eu comecei a despontar depois que eu estudei dessa forma. Então, eu sei que a maioria dos professores não vão falar isso. Possivelmente, se eles virem isso, eles vão falar: tira essa menina daqui que ela deve ser louca. Mas, gente, aqui é de aluno pra aluno. É de gente que faz pra gente que faz, entendeu? Eu não tô lecionando há anos em cima do palco, não. Eu tava sentada na cadeira na frente do notebook velho igual vocês, com pouca folha pra escrever às vezes. Então a gente aprende na marra. Não queira aprender o negócio para ser um aluno exemplar. Aprenda a dar o que a banca quer, porque a banca vai dar o que você quer. Então seja estratégica, aprenda a linguagem da banca.